Louvado seja Deus, amém? Deus abençoe a todos, amém? No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, graças a Deus, amém? Mais uma vez nós estamos aqui, que Deus possa nos agraciar, amém? Com a sua palavra. Bom, irmãos, a nossa escritura esta noite é no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, amém? Vamos ler a partir do versículo 1, amém? Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e destruiu-lhe e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? Querido Deus e Pai, que o Senhor nos dê a tua direção, Deus, o teu auxílio, Senhor. Pai, nos dê o entendimento. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Pai, abre a tua palavra para nós nesta noite, Pai amado, que o Senhor possa falar aos nossos corações, conforme o teu desejo, Deus, a tua vontade, Senhor. Pai, ser misericordioso, perdoai os nossos pecados, as nossas ofensas, Pai. Deus, abençoa, Senhor, que tu possa falar aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo é o que nós te pedimos. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus, amém? Bom, irmãos, Caim e Abel, amém? Louvado seja Deus. O ponto que eu gostaria de trazer à nossa meditação, amém, é a questão quando a palavra de Deus diz que o pecado jaz à porta, né? Mas sobre ele deves dominá-lo, né? Sabe, irmãos, o pecado ele é cruel, não é verdade? O pecado, nós não podemos de forma alguma brincar com o pecado, né? Lembrando, veja só, que muitas vezes nós falamos sobre pecado e logo nós raciocinamos, né? Palavrões, adultério, né? Fornicação, nosso raciocínio já vai de mentira, né? E tudo isso realmente é pecado, né? É errado, mas nós temos aprendido que o pecado de fato é a incredulidade, né? Nós cometemos essas coisas, nós nos afastamos de Deus, porque de fato às vezes nós descremos, né, da sua palavra, né? E por isso caímos na tentação, caímos nessas coisas, né, que tendem a nos afastar. Então, a palavra de Deus: o pecado jaz à porta, né? Sobre ele deves dominar. Foi o que o Senhor disse a Caim nessa ocasião. E Caim foi ali adorar, né, a Deus, dar o melhor do que ele tinha para o Senhor, né? Todavia, a Bíblia diz que Deus não se agradou ali da oferta de Caim, mas se agradou da oferta de Abel, né? E ele se irou, né? Ele se irou por causa daquilo.
Mas Deus disse para ele, ó, faze como o teu irmão, né? Ele disse, olha o teu irmão, olha como ele fez, né? Mas ele mesmo assim, Caim se irou, né? A Bíblia diz que o que descaiu-lhe o semblante. Ou seja, aquele semblante alegre de repente mudou de forma, né? Ou seja, ele se mostrou triste, desanimado ali. Ou seja, mas aí o Deus ainda disse, ó, o pecado já é essa porta, está aí. Ele não passou a porta, né? Ou seja, ele está à porta. Depende de você se você vai abrir a porta para ele entrar, né? Mas ele disse, mas sobre ele deves dominar. Mas se tu ceder, o desejo do pecado será sobre ti. Entendeu? Ou seja, você vai acabar cedendo aquilo. Então é uma coisa séria, né? Por quê? Porque olha a consequência de onde aquilo, né, levou a Caim. Ele pecou, né? Ele abriu a porta para aquilo, entendeu? E aquilo levou a cometer outras e outras coisas, entendeu? Ou seja, mas veja só, Caim teve ali aquela oportunidade, ou seja, o pecado jaz à porta, ele está ali, como aquele hino, né? Todo dia o pecado vem, né? Te chamar, te convidar, né? Te atrair, mas, ou seja, ele não passa, né? Ou seja, a porta está ali. Se você abrir a porta e aquilo entrar, aquilo, entendeu? Aquilo faz a bagunça, né? Como o Senhor mesmo disse, quando a casa está, né, vazia, entendeu? Muitas das vezes você acaba cedendo, né, abrindo a porta, por quê? Porque a casa está vazia, entendeu? Ou seja, a casa ela tem que ser preenchida, né? O coração ele tem que ser preenchido com algo, tem que ter algo ali, né, que te desperte, entendeu? Que te faça raciocinar. Se você está sozinho dentro de casa, entendeu? Uma hora você vai ceder, entendeu? Você vai se sentir sozinho, você vai abrir a porta para querendo que alguém entre para conversar, você está entendendo? Ou seja, muitas das vezes não é a pessoa certa, ou seja, às vezes não é o Espírito Santo que está ali querendo entrar. Então, a porta ali, a casa, ela não pode estar vazia, né? O Senhor mesmo disse que quando a casa está vazia ali, o inimigo mesmo disse, olha, a casa está vazia. Aí entra, entendeu? E o estado que estava numa situação se torna pior, entendeu? Então, às vezes, então observe, entendeu? O que bate à tua porta, entendeu? O pecado já é a porta, mas sobre ele você tem que dominar. Nós temos que dominar sobre aquilo que está ali, batendo a porta aqui e não quer entrar, entendeu? Você tem que observar, ou seja, e ao mesmo tempo você tem que ver que a ausência, né, às vezes do Espírito Santo ali. Ou seja, às vezes nos sentimos fracos, desanimados, por quê? Entendeu? Se a palavra de Deus diz que onde há o Espírito, né, ali há a liberdade, entendeu? A fartura de alegria, entendeu? Então Caim ele estava ali e ele não atendeu ali aquilo que o Senhor falou. Ele acabou cedendo. Então, a Bíblia diz, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Entendeu? Foi aquilo que Caim não conhecia, entendeu? Mas você conhece, entendeu? Resistir ao diabo, ele vai fugir, suporte aquilo vai passar, entendeu? O diabo está ao nosso derredor, né? A Bíblia diz, como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está ali nos observando. Ele sabe aquilo que você gosta, aquilo que você é pendente, entendeu? Ele sabe todas as coisas. Agora você tem que ter ali alguém ali com você para poder te alertar, poder te fazer perceber aquilo, te fazer notar essas situações,
Entendeu? O Senhor disse que Ele iria, mas que Ele enviaria, né, o Espírito Santo ali, que seria um guia, né, para nos guiar em toda a verdade. Mas muitas das vezes a realidade, a gente pede tanta coisa, né, nas nossas orações, e às vezes, se você raciocinar, aquilo que você menos pede talvez é o Espírito Santo, entendeu? O Espírito Santo ali de Deus, ao qual a gente sabe que sem Ele não há salvação. Não há salvação. É como aquela questão, às vezes você vai ali no supermercado, né, fazer ali a sua compra, e você sabe que tem ali o dinheiro no bolso, você compra de tudo, menos o essencial, entendeu? Às vezes você se esquece do essencial. Você vê o sorvete, aí você pega o sorvete, pega o biscoito, pega a fruta, pega isso, pega aquilo, e às vezes a gente nos esquecemos ali do essencial. Aí quando você vai procurar o dinheiro, cadê? Você gastou tudo aquilo que tinha, entendeu? É como as virgens nécias ali, elas, às vezes é aquela questão, a realidade é que a gente não pode ser só cristão na casa de Deus. A gente tem que se encontrar lá fora, entendeu? A gente tem que conseguir se encontrar lá fora, porque a virgem nécia era aquela que ia à casa de Deus, recebia a palavra, recebia a cura, recebia a unção naquele momento, entendeu? Recebia aquela luz naquele momento, mas quando chegava em casa ela não tinha mais azeite. Quando chegava em casa ela já não tinha mais azeite. Não tinha força de orar, não tinha força de louvar, não tinha força de ler a palavra. Aquela é a virgem nécia. Ela congregava junto com a virgem prudente ali. Mas o que a virgem prudente disse? Azeite eu preciso de mais. Cada vez que ela tinha azeite, ela queria mais. E ela tinha ali a sua despensa cheia. Não pode me faltar a luz, entendeu? Não pode me faltar ali a visão, porque ela tinha consciência de que a noite ia chegar, entendeu? Mas a virgem nécia era aquela, ela recebia o azeite, ela recebia a revelação, o conselho, a libertação, a palavra, mas quando chegava talvez em casa, ou seja, aquilo não era suficiente, entendeu? Não era suficiente, ela tinha que multiplicar aquilo, entendeu? Ela tinha que multiplicar, ela tinha que produzir, entendeu? Ela tinha que fazer força para aquilo sair. Então, ou seja, o pecado já está à porta ali, ele está todo o tempo ali, entendeu? Mas sobre ele você tem que dominar, é sobre o desejo, a vontade, entendeu? A tentação, a incredulidade, entendeu? A ausência de fé, de crer na palavra. Entendeu? Se nós escutamos aqui a mensagem, a palavra, e pulamos e agradecemos, às vezes não cremos, entendeu? Não cremos de fato. Nós temos que aprender a crer, fazer como os apóstolos do Senhor, nos ajuda em nossa incredulidade. Ajuda-nos em nossa incredulidade. Se você tem dificuldade, peça a Deus e Ele concede. Agora nós temos que aprender a vencer isso, essa dificuldade que acredito que todos nós temos, ser cristãos, né? Também lá fora, entendeu? Ser cristão de verdade, aquele cristão que vive, né? Que conhece ao Senhor. Ou seja, para que o nosso semblante não venha descair. Porque às vezes, né? Às vezes a gente vem, aí a palavra é dura, e o que acontece? O nosso semblante, né? Ele cai, né? Aí você fica... Eu acho que eu particularmente, eu sei, assim, meu semblante já, muitas vezes, ele decaiu ali, entendeu? Ou seja, porque a situação, que às vezes nós nos frustramos por querermos as coisas de uma forma,
e às vezes as coisas são de outra forma, o semblante decai, mas a palavra de Deus faz como teu irmão, né? Aí você às vezes vai olhar ali para o teu irmão, ele não tem murmurado, não tem reclamado, ainda tem perseverado, tem passado prova, e ainda tem vindo à casa do Senhor, e ainda tem honrado ao Senhor. Então faz como teu irmão. Porque às vezes nós olhamos só o defeito do irmão, né? Ou a saia da irmã, né? Ou aquilo ali, ou o jeito do irmão. E às vezes não observamos o que? O irmão não tem faltado, né? Olha o jeito do irmão e mesmo assim ele tem vindo. Olha a situação e mesmo assim ele está ali. Entendeu? São essas coisas que nós temos que observar. Faz como teu irmão e serás aceito. É como aquela situação do publicano e do fariseu. O fariseu foi à casa do Senhor e disse: Senhor, eu devolvo o dízimo de tudo quanto tenho. Tenho te honrado nisso e naquilo. Eu não sou como aquele publicano, né? E o pobre do publicano simplesmente foi lá na casa de Deus e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Aquele saiu dali justificado. A palavra de Deus diz. Enquanto o fariseu estava ali soberbo, ele abriu a porta ali, o pecado ele nem percebeu. Então, irmãos, o pecado ele já é a porta, entendeu? Mas sobre ele nós devemos dominar. E nós devemos resistir. E nós devemos aprender a orar até que aquilo se afaste, né? A palavra de Deus nos ensina. Então, quando a impaciência vir, né? Lembre-se, o pecado já é a porta, entendeu? Quando a ira vir, ou seja, o pecado já é a porta. Você tem que lembrar disso. Quando o desânimo, né, a incredulidade bater ali, ou seja, o pecado já é a porta, mas sobre ele deve dominar. Você tem que resistir àquilo ali. E você tem que resistir àquilo. Segure a porta, né? Não deixe aquilo entrar. E não diga assim: só dessa vez vou ficar em casa. No próximo culto eu vou. Aí no próximo você não vem. Depois já perde outro. E depois vem outro. Você não tem essa de só dessa vez. Ou seja, porque se ele entrar para botar para fora, você entende? É difícil. Então, ou seja, você abrir ali a porta para o erro, para qualquer coisa que for ali, não adianta pensar assim que você vai suportar fácil. Não, se abrir ali, pronto. Entendeu? Se abrir uma vez, ele entra mesmo, entendeu? A situação entra mesmo. Aquela situação, você abrir a porta para certas situações na tua vida, a coisa entra e entra com vontade mesmo. Você tem que ter o discernimento. Agora, às vezes nós não temos esse discernimento, não conseguimos nos atentar a isso. Por quê? Porque estamos longe daquele que pode nos abrir os olhos. Estamos longe daquele que pode nos fazer enxergar, nos fazer resistir. Aquilo que você planta hoje, entendeu? Você vai colher mais na frente ali, a perseverança, aquela oração, tudo aquilo é azeite, entendeu? Às vezes a tribulação vem sobre ti e você suporta, mas você não sabe, mas tudo aquilo dali é fruto de orações passadas, de perseveranças passadas ali, que você construiu ali e Deus, ou seja, é a casa sendo construída sobre a rocha. Então não faça como Caim.
E porque entrou no coração de Caim ali aquela situação, e ele matou até seu irmão. Entendeu? Ele matou ali o seu semelhante, aquele que estava ali com ele. Mas o Senhor, ele disse, entendeu? Se resiste, né? Ele está ali, não abra a porta. Se calma. Caim tinha que ter se sentado, ter esperado ali aquela situação passar. E depois ele tinha que perseverar, né? Na verdade, era o que Caim tinha que fazer, era ter perseverado. Não é isso aqui não, Senhor? E como é, Senhor, que eu devo adorar? Entendeu? Como é, Senhor, que eu devo vir louvar? Como, Senhor, que... Você está entendendo? Ou seja, ele tinha que perguntar, então, como é, Senhor? Qual é a forma? Entendeu? O que eu preciso fazer? Foi o erro lá do jovem rico. Jesus disse, te falta uma coisa. Aí, Deus citou o que era, e ele saiu. Ou seja, aquele foi o erro dele. E o que ele devia ter dito? Ele disse, Senhor, eu não entendo. Como é que eu faço? Sou amante da riqueza. É muito difícil deixar tudo que eu tenho, tudo que eu construí até hoje. Está muito difícil. Como é que eu faço? É aquilo que ele devia ter feito. E Cristo ia ensinar para ele como era. Entendeu? Cristo ia ensinar para ele a forma. Se você não sabe, mas você quer, então vem aqui. Eu vou te abrir o entendimento. Entendeu? Ou seja, mas ele perdeu a oportunidade. Ele perdeu a oportunidade. Então, ou seja, ele saiu. Ou seja, Cristo não queria... O que, Senhor, vendeu o que eu tenho? Agora, para quem? Está aqui. Tudo que eu tenho eu vou dar. Não, ele não esperava. Deus conhecia o coração daquele homem ali. Já sabia, Jesus já sabia, antes mesmo que ele aparecesse, Jesus já sabia que o encontraria naquele dia. Já sabia o que ele ia perguntar. O Senhor já sabia todas as coisas. Mas ele só esperava que ele dissesse, Senhor, eu não consigo. E Jesus ia ensinar a ele. Entendeu? O método, a forma era que o Caim, ele deixou, né, aquela ira subir ao seu coração e cometeu erros. Então, ou seja, observe, entendeu? Quando as situações aparecem, entendeu? Ou seja, o pecado ali sorrateiramente querendo entrar e bagunçar a tua casa, entendeu? Bagunçar ali. Então não abra a porta, irmão. Entendeu? Reforce ali a tua porta. Põe os cadeados, ferrolhos, entendeu? Reforce ali e não permita que aquela situação venha a entrar. Não permita. Você olha, você vai encontrar na Bíblia várias situações semelhantes. De pessoas que deixaram certas situações entrar ali e foi difícil para sair daquela situação. Entendeu? E a Bíblia ainda diz, né? Tem certos espíritos só com jejum e oração, né? Aí o camarada tem que, ou seja, as coisas se tornam mais difíceis ainda. Entendeu? Se tornam mais difíceis ainda. Então não vacile. Entendeu? Não te estribes no teu próprio entendimento. Não espera que tu consiga sozinho. Entendeu? Ou seja, mais também você dá lugar ali à incredulidade. Entendeu? Aquele pensamento de você não vai conseguir, você não vai resistir, você não vai alcançar. Entendeu? A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará. Ou seja, hoje você está assim, mas, ou seja, é Ele que, entendeu? Que vai te moldar, que vai nos moldar, que vai
Tirar aquilo que não serve, aquilo que não presta. Entendeu? É Ele que vai fazer isso. Então não vacile. Foi que nem Pedro, e disse, Jesus olhou uma vez para Pedro e disse assim, Pedro, eu tenho rogado por ti, porque o diabo já veio pedir para te cirandar. Ou seja, eu conhecia Pedro ali, ele já veio pedir para te cirandar aqui, para fazer o que quer contigo, mas eu tenho rogado por ti, Pedro. Você conhecia as fraquezas de Pedro, né? Sabia que Pedro tinha um temperamento, não era um dos melhores. Ou seja, mas o Senhor era que estava ali e guardava ele. Então, não dê lugar. Eu pense, entendeu? Tenha esse discernimento, né? Se aproxime de Deus, nós temos que nos aproximar dele para poder ter esse discernimento, entendeu? Às vezes tem certas situações que às vezes acontecem, aí de repente você acha que você vai falar alguma coisa e de repente, né? Você se cala, ou seja, porque você percebeu, isso aqui não pode ser dito, né? Isso aqui não pode ser falado. Ou seja, às vezes é Deus ali te controlando, né? Ou seja, mas eu sei por quê? Porque você tem orado, tem perseverado, tem buscado. Agora é impossível de que nós tenhamos essa intimidade se nós de fato não oramos, não lemos a sua palavra, entendeu? Não nos aproximamos dele. Uma hora, né, a porta cai só por si só, entendeu? A porta cai por si só. Então não faça como Caim. Aquela situação de Caim, ela acontece com a situação de qualquer um. Com a situação de todos que estão ali. Você é um cristão, ou seja, sempre vai estar ali, o pecado vai vir te chamar, vai vir te convidar. E lembre-se que eu me refiro, em primeiro lugar, ao pensamento da incredulidade. Porque quando você não crê, aí a gente tropeça, nós pecamos, entendeu? Nós erramos, entendeu? É que nós cometemos essas outras coisas, nós mentimos. Ou seja, então não dê lugar à incredulidade, você tem que crer de todo o coração. Você tem que crer com toda a alma. Você tem que crer igual Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Se Deus fizer, bem, se não fizer, continua sendo Deus, entendeu? E eles ainda entraram na fornalha. Mas foi lá dentro que Deus salvou eles, entendeu? Não permitiu que o mal os tocasse. Então ou seja, nós temos que crer desta forma. Nós temos que crer desta maneira e buscar diante de Deus a maneira certa de adorar. A Bíblia diz que o Senhor procura assim, que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele procura pessoas que assim o adorem. Pessoas que assim o adoram. Entendeu? De todo o coração. Então não abra a porta, amém, irmão, para o erro, para o pecado. Se não cometa esse erro, se você abrir a porta, entendeu? Ele entra mesmo. Entendeu? O pecado entra mesmo, uma única vez. Ou seja, não tem essa de só essa vez. Se nós tropeçamos e caímos, amém? Então não saia daqui com um pensamento de incredulidade, amém? Tenha discernimento, irmão. Entendeu? Tenha discernimento das coisas, entendeu? Às vezes tem sido difícil, às vezes é muito difícil nos dias de hoje pregar o evangelho. Que às vezes,
a pregação, ela tenta nos tirar um fardo. E às vezes parece que a gente coloca um fardo em cima da pessoa. Entendeu? Não, a pregação é para tirar o fardo, fazer entender. Entendeu? Abrir o entendimento. Mas a pessoa, a mente está tão longe, às vezes, né, que a pessoa interpreta tudo de outra forma, de outra maneira. Você está dizendo, não seja incrédulo, né? E a pessoa, às vezes, já está ali, meu Deus, eu não consigo, eu sou desse jeito, não sei o quê. Você tem que ter um entendimento, amém? Então, abra a mente e creia. Não coloque o fardo, amém? Ou seja, tire o fardo, amém? A pregação é para tirar o fardo de sobre nós, nos fazer entender, amém? Amém, irmãos? Então lembre-se disso. O pecado jaz à porta, mas sobre ele você deve dominar. Mas se você não resistir, o desejo dele será sobre ti. Entendeu? Então, não abra essa porta. Não dê esse lugar, amém? Bom, irmãos, essa é a mensagem desta noite, amém? Eu espero que Deus tenha falado aos nossos corações.